Bem-vindos ao primeiro vídeo sobre loteamentos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre a prospecção de glebas, onde será desenvolvido um empreendimento imobiliário, podendo ser um loteamento aberto ou um condomínio fechado. Bom, ao longo dos vídeos eu vou mostrando para vocês algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. A primeira delas é o Evernote, onde você pode ir salvando todos os textos que você vai fazendo numa plataforma e fica tudo salvo na nuvem. Então você pode acessar do seu desktop ou de qualquer dispositivo móvel. Salva também qualquer texto da internet, foto, vídeo, ele é bem legal. Arquivos em PDF, você pode botar tudo no Evernote e acessar de qualquer lugar. O site é www.evernote.com. Então eu já abri aqui a nossa aba, então eu vou começar aqui. Nosso primeiro vídeo sobre loteamentos. O primeiro assunto vai ser a prospecção de glebas. Olha, gente, eu coloquei o título Prospecção de glebas porque eu tive a visão do empreendedor que não possui uma gleba para empreender e que vai buscar esse imóvel no mercado. Mas as informações que eu vou passar aqui servem também para você que tem uma gleba, que tem uma terra e que pensa em loteá-la. Então, as informações são bem abrangentes. Iniciando a nossa prospecção de glebas, a primeira pergunta é: como escolher um terreno? Então você não tem a gleba, você não sabe por onde começar. O que fazer? Bom, você tem que ter em mente que você espera ter um resultado positivo no seu empreendimento. Você espera vendê-lo, você espera que ele seja um sucesso. Então, diante disso, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai prospectar áreas em regiões cuja economia seja pujante, ou que tenha investimentos ou planos de investimentos que tornem essa região atrativa do ponto de vista econômico para se investir, para gerar esse tipo de investimento imobiliário. A primeira fonte de pesquisa que você pode consultar são os anuários ou informativos dos governos dos estados, principalmente em secretarias econômicas ou de administração, onde eles divulgam aonde os governos estão investindo nas áreas de infraestrutura, onde estão havendo aporte de investimento de empresas em expansão ou em implantação, e a partir daí você agregar a isso uma série de fatores e indicadores econômicos, tipo IDH da região, renda per capita, e começar a traçar um mapa de regiões de possível investimento. Hoje, existem no mercado empresas especializadas nisso. Eles já lhe dão esse mapeamento, essa sugestão de onde investir, respaldados nesses indicadores econômicos. Vale a pena consultar algumas dessas empresas, caso você não queira ter esse trabalho braçal de juntar, de linkar esses dados você mesmo e traçar você o seu plano de negócio, o seu plano de viagem, o seu plano de onde você pensa que vale a pena investir. Feito o seu dever de casa, você selecionou algumas áreas ou algumas cidades onde você pretende investir. O próximo passo agora é saber o que observar durante essas viagens de campo. Então, selecionadas as cidades ou regiões, partir para viagens e reconhecimento das regiões. Viagens de reconhecimento das regiões. Dessas viagens de campo, você deve ficar atento para alguns aspectos. O primeiro aspecto que você deve ficar bastante atento chama meio ambiente.
Você chega na cidade e provavelmente o corretor ou o proprietário do imóvel vai te levar para fazer uma visita à área onde você deverá ir com olhos críticos de quem vai investir, de quem vai empreender um loteamento nessa região, nessa área. Então, o primeiro aspecto que você deve levar em consideração é o meio ambiente. Ficar bastante atento à existência de alguns animais silvestres que possam ser condicionantes na sua emissão de licença. Ficar bastante atento à fauna existente no local. De preferência, optar por áreas que já tenham sido antropizadas. O que quer dizer isso? Áreas que já tenham tido alguma utilização anterior, que já foi uma fazenda, que já teve uma criação de gado, ou que já teve uma plantação de milho, de alguma coisa. Ou seja, essa área já teve uma utilização e agora não tem mais, está parada. Não é mais uma área nativa. Então, ficar atento à fauna, à flora, principalmente às árvores nativas também, que tudo isso vai servir para você, vai servir para o órgão ambiental como condicionante à emissão da sua licença. Então, quanto maior a existência de árvores nativas ou animais silvestres que só se reproduzem nessa região ou que estão em extinção, maior dificuldade você vai ter na emissão da sua licença. Então, você deve ficar bastante atento com isso também. Fica atento também para a existência de áreas de preservação permanente. São áreas de beira de rio ou áreas de vegetação, preservação. Isso aí você vai ter essa informação muito clara nas prefeituras. Então vale a pena você dar um pulo na prefeitura local para se certificar que essa área que você está visitando não tem nenhum condicionante ambiental. As áreas de APP são limitadoras, elas são mais custosas, elas impedem, elas tiram da sua área um poder maior de aproveitamento. Então, você tem que ficar atento. Não quer dizer que o seu empreendimento vai ser inviabilizado por existência de uma APP. Não é isso, mas uma APP é uma área que você não vai poder urbanizar, é uma área que você vai ter que manter ali, onde vira para você, enquanto investidor, um passivo, né, ambiental. Então, ficar atento a isso. Ficar atento também se a área está próxima a rios e lagos, ou se nela tem algum poço ou lagoa que tenha sido mesmo criada pelo homem que sirva de bebedouro para animais, etc., porque tudo isso vai servir como condicionante na emissão da sua licença ambiental. A proximidade de rios e lagos, você hoje tem a legislação florestal e que define, a depender da largura do rio, a sua faixa de preservação ali da margem. A questão de lagos também, você tem que ficar atento que você vai ter essa área de preservação também da União, onde você não poderá adentrar. Volto a dizer que não é um limitador de sucesso, são apenas condicionantes que você deve ter na sua matriz de risco para saber se essa área está tão interessante assim para que você faça o investimento necessário para urbanizá-la. Por fim, tomar bastante cuidado com a existência de redes de transmissão de energia elétrica ou adutoras de água. As redes de distribuição de energia elétrica, elas geram uma servidão por onde elas passam. Então, debaixo das redes é uma área não edificante. Então, normalmente, os arquitetos e projetistas, eles utilizam essas áreas como avenidas largas. Então, esse também é um condicionante importante na sua matriz de risco. Por fim, é saber quem é o órgão que vai lhe dar essa licença ambiental, se é na esfera municipal ou na esfera estadual. Antes de fechar qualquer negócio, você vai para essa visita de campo e presta atenção nessas condicionantes ambientais. E, antes de qualquer coisa, fazer uma visita à prefeitura no setor de obras ou no setor de meio ambiente e se certificar de que nessas áreas que você tem em vista de compra não existe nenhum condicionante ou passivo ambiental que impeça a implantação do seu empreendimento. Eu me lembrei agora de um caso, não sei se verídico, mas vale a pena contar, de um investidor que foi comprar
uma fazenda, e essa fazenda era uma criação de gado que não existia mais, e havia apenas um pasto grande, e muito verde, bonito e tal. E no meio desse pasto tinha uma árvore, que ele julgou que poderia derrubar, que ele poderia tirar, que ele poderia fazer o que ele bem entendesse. E ele comprou a fazenda de imediato, estava num preço bom, um preço interessante, comprou. E na hora de emitir a licença ambiental, ele foi surpreendido com a notícia de que aquela árvore que existia ali, ela existia por uma razão. Ela servia de pouso uma vez por ano para uma ave que está em extinção e que ela vem lá dos estados do hemisfério norte, pousava nessa árvore e descia para o sul do Brasil. Então foi negada a licença ambiental e o cara ficou com esse passivo na mão, com esse problema, porque ele não conseguiu realizar o empreendimento simplesmente porque uma vez por ano esse pássaro em extinção faz pouso naquela árvore para descansar e seguir viagem. Então tome muito cuidado em relação ao meio ambiente. Bom, agora que você já sabe que tem que ficar bastante atento a essa questão do meio ambiente, um outro ponto que você deve ficar também atento chama-se concessionárias de serviços públicos, mais precisamente água, esgoto e eletricidade. Errei aqui o água, que não é craseado. Então, você deve, nessa também visita agora, que você está lá na cidade, já visitando a área, vale a pena você já ficar atento no próprio terreno da existência próxima de postes de eletricidade e se há alguma construção próxima que tenha água servida pela concessionária de serviço público. Tá? A questão do esgoto ela é mais sensível porque algumas cidades no interior elas não possuem rede coletora de esgoto. Então você provavelmente, a depender da sua licença ambiental, poderá ser sugerida a implantação de fossas sépticas em cada lote. Caso haja algum rio próximo onde você possa desaguar os dejetos após serem tratados, você também poderá ser sugerido a você que você construa uma estação de tratamento de esgotos. Essa estação de tratamento você vai coletar todo o esgotamento sanitário do loteamento, vai tratar e só vai despejar no manancial, no rio, o que sobra, que é tratado, que não tem nenhum poluente, que não agride o meio ambiente. Então, ficar bastante atento a essas concessionárias de serviços públicos. Então, o primeiro ponto em relação às concessionárias são as distâncias de abastecimento. Tá? Isso eu vou deixar como abastecimento mesmo, tanto para água, luz e esgoto. Quer dizer o seguinte, a que distância você vai entroncar a rede do seu loteamento na rede da concessionária. Isso pode inviabilizar o seu empreendimento. Então existem empresas que elas criam padrões. A exemplo de eletricidade, eu consigo entroncar se a rede tiver no máximo 2 km de distância da gleba. A rede de água, se tiver no máximo a 5 km. Por quê? Porque eles já calculam o custo da obra, essas adutoras e essas extensões de rede, que são obras custosas, no custo do lote. Então é bom no seu plano de negócio você ter isso em vista, que quanto mais próximo a terra que você vai comprar estiver servida de eletricidade, de água, melhor para você, pois você consegue baratear o custo do lote. O próximo ponto que você, já nessa primeira visita, pode descobrir é se há viabilidade de fornecimento. Você não vai conseguir uma informação oficial da concessionária nessa fase. Mesmo que você não consiga uma informação oficial, um documento escrito da concessionária, dizendo a você que tem viabilidade, que tem como lhe fornecer e etc.,
vale a pena uma conversa com um técnico local dessas concessionárias de eletricidade e de água e esgoto. Porque essas pessoas lidam no dia a dia, elas conhecem esses sistemas como as palmas das mãos. Então, eles são capazes de dizer a você se aquela sua gleba, se aquela sua área terá ou não viabilidade. Eles conhecem muito bem o sistema. Então, vale a pena passar nas concessionárias e procurar esses técnicos de campo ou gerentes de campo das concessionárias, para que eles, num bate-papo, já lhe direcione, dizer, olha, essa área sua, o fornecimento lá é difícil, ou é pouco, é precário, você vai ter que fazer uma extensão de rede, você vai, ou lá é muito bem servido, não se preocupe, a gente atende. Porque isso aí, normalmente esses técnicos de campo, eles são consultados antes da viabilidade ser emitida pelas concessionárias, porque são eles que conhecem mais a fundo o sistema. Então não deixe de visitá-los, não deixe de conversar com eles, porque o seu projeto depende disso, a sua viabilidade depende disso, o seu sucesso vai depender disso. Então, havendo essa viabilidade não oficial, já há uma tendência de que você reduz o seu risco, você está gastando energia, você está gastando dinheiro, então o seu risco fica um pouco menor, pois há uma possibilidade de que você vai ter garantida as suas viabilidades junto às concessionárias de serviço público. Eu não conheço casos de que tenha sido negada a viabilidade para empreendimentos residenciais junto a concessionárias de energia elétrica, mas conheço casos de viabilidades não concedidas ou concedidas parcialmente para a questão de fornecimento de água potável. Tomar muito cuidado com isso, porque os processos virão. Você não pode vender um empreendimento que você sabe que não vai ter viabilidade na parte de água, que você tem uma viabilidade capenga, que você tem uma viabilidade condicionada, porque o consumidor ele tem todo o direito de exigir o ressarcimento ou a reparação desse dano. Então, só faça empreendimentos onde a sua viabilidade será, vamos dizer assim, você tem como garantir essa viabilidade através de uma aprovação de um projeto, através da consulta formal, nos meios formais, às concessionárias de energia e de água. Por último, mas não menos importante, eu vou colocar aqui a gleba, item C, gleba. O que você deve olhar em relação à gleba? Eu colocaria a morfologia do terreno. Morfologia. Eu diria que você deverá ficar atento à geologia da região e atentar também para o formato da gleba. Morfologia, geologia e formato. Assuntos correlatos. Morfologia. Ficar atento à existência de aclives acentuados, declives acentuados, ondulações no terreno, se o terreno é plano, porque tudo isso vai interferir no seu projeto arquitetônico e principalmente nos projetos de drenagem das águas pluviais. Tá? No tocante à geologia da região, é bom ficar atento ao afloramento de rochas, ao surgimento de rochas ou pontas de rocha no terreno, e ao surgimento de matacões ou pedregulhos. Isso vai interferir para você, mas no custo da sua obra. E algumas pessoas tendem a não querer comprar lotes em regiões de rocha, porque não sabe o custo de uma obra dessa. Se você tiver, por exemplo, um matacão, que nada mais é do que uma grande rocha, mas que você não vai ter o suporte adequado, por exemplo, para erguer um pequeno edifício. Talvez você tenha que fazer uma fundação mais profunda, e aí esse matacão atrapalha. Então você tem que ficar atento a essas intercorrências, digamos assim. Não quer dizer que uma área que tenha um afloramento de rocha seja uma área inviável.
mas é uma área que você deve olhar com muito carinho e, em caso de dúvida, chamar uma empresa de sondagem antes de fechar o negócio e mandar fazer uns furos de sondagem para estudar o que é que há debaixo aí desse leito, o que é que há no subleito, o que é que você vai encontrar quando você começar a escavar, mexer nessa terra. No tocante ao formato da gleba, bom, aí vai de cada pessoa. Tem gente que acha melhor comprar uma coisa num formato quadrangular, retangular, tem áreas que você não tem essa opção. Eu sou da seguinte teoria: você tem que tirar o máximo aproveitamento da área que você está comprando, seja ela quadrada ou não, não interessa. O que importa é o índice de aproveitamento. Se você numa área quadrangular você tem um aproveitamento de 50% e num polígono irregular você tem 60% de área vendável, é óbvio que é muito melhor você ficar com um polígono irregular. Então, tudo isso vai ser determinante junto ao projeto arquitetônico. Então, não é um fator que você deva eliminar uma área em função da forma dela. Eu ficaria mais atento à morfologia, à incidência, à ocorrência de aclives e declives acentuados e mais atento à questão do afloramento de rocha, à questão geológica, local de suporte do terreno e etc., do que especificamente em relação à forma, né? Outra dica de ferramenta é o Google Earth, que você baixa e instala no seu computador, pode também instalar no seu celular, Android, acho que iOS também, e você forma aí, você consegue montar um banco de dados com todas as áreas que você está visitando. Se você tiver também aqueles pequenos GPSzinhos da Garmin, você consegue marcar os pontos no local que você está visitando e depois você baixa esse banco de dados e joga no Google Earth. E lá você vai ter, de forma bem visual, todos os lugares que você visitou. Isso vai facilitar muito na hora de você escolher a área que você quer investir. Na versão paga do Google Earth, você ainda consegue medir a área. Lá dentro, jogar a poligonal, medir o perímetro, medir a área. É uma ferramenta poderosíssima, vale a pena você testar e usar. Bem, como eu citei agora há pouco o GPS da Garmin, então esse aqui é o que eu uso, é o iTrex 10, preço sugerido R$949. É um GPS muito bacana, muito legal, e atende perfeitamente as viagens, a escolha das glebas, marcar ponto, marcar perímetro, calcula a área, ele faz percurso, ele faz tudo, ele é muito legalzinho. Então fica aqui também a dica do GPS aqui da Garmin, portátil, muito bacana, muito legal, é o que a gente usa. Tá aí a dica. Eu conheço um empreendimento, que obviamente não vou dar nomes nem locais, mas o empreendimento foi feito num vale. A área era um vale, montanha dos dois lados, com uma área por onde correria essas águas pluviais, declives acentuadíssimos, aclives terríveis, e o empreendedor resolveu que ia fazer esse loteamento aí e fez. E começou a obra, não dando muita atenção à questão da drenagem. Na primeira chuva, como ele havia desmatado a vegetação existente, toda essa área foi carreada, foi levada e adentrou cidade adentro, e foi cidade adentro essa montanha de terra, de coisa. E aí vocês já imaginam o tamanho do problema que virou esse empreendimento. Para se ter uma ideia, eu hoje não sei nem precisar se esse empreendedor vai ter dinheiro ainda depois do tamanho da obra que ele está sendo obrigado a fazer de drenagem, que é uma coisa absurda, gigantesca, para poder tentar absorver essas águas pluviais, porque ele resolveu fazer o loteamento num vale. Então, toma muito cuidado com essa questão da morfologia, da geologia, da gleba. Se você não tem experiência, se você não tem convicção de certeza, é bom você contratar um engenheiro
um consultor para dar essa olhada antes de você fechar negócio e lhe dar um direcionamento, dizer, olha, não é por aí, né? Talvez uma outra área seja mais interessante, e continuar prospectando.